oração é porção multiplicada de unção e fé. E quando se fala de porção multiplicada, porção dobrada, a gente já sabe a quem isso se refere, né? O homem está aqui ao meu lado. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre alguns aspectos, algumas coisas relacionadas à história e vida de Eliseu. E aí até fiz essa brincadeira porque acredito que ele e até a família devem saber algumas coisas referentes a Eliseu, não só profeta, mas algumas coisas que são interessantes para a gente estar entendendo. Então Eliseu, né, que no hebraico seria Elisha e no grego Eleisaie, no grego antigo, que o significado, lembra qual que é? Deus é salvação. Deus é salvação, isso aí. Então o significado do nome Eliseu é Deus é salvação. Lembrando que todos os nomes ali no Antigo Testamento, no povo judeu, né, sempre tinham um significado, né? Então tudo tinha algum significado. Então os nomes deles eram referentes tanto às características boas como ruins dentro do que essas pessoas tinham como personalidade, né? O ministério de Eliseu, ele durou mais de 50 anos. Ele veio após Elias, né? E ele passou durante os reinados ali no Reino do Norte, que seria o Reino de Israel, no período já do Reino dividido, né? Em que existia o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul é o conhecido Reino de Judá. Então ele passou pelo reinado de Acabe, de Acasias, Jeorão, Jeú, Jeoacás e Joás. Diversos reis passaram durante o período de Eliseu. A capital daquele momento ali era Samaria, né? Então a capital do Reino do Norte era Samaria e, como a gente sabe, a capital do Reino do Sul era Jerusalém. A Samaria ela tinha sido uma região que ela foi adquirida e comprada pelo rei Omri, também era um rei de Israel, Reino do Norte, né? E posteriormente foi construída essa cidade de Samaria. Tem alguns aspectos interessantes, porque depois na vida de Jesus é falado muito sobre os samaritanos, né? Os samaritanos, eles são aqueles que residiram ou têm parentesco com esses desse tempo de Samaria, né? E aí existia até uma rivalidade que já foi criada dentro desse período entre Reino do Norte e Reino do Sul. Por isso que Jerusalém, que era a cidade santa, onde eles iam prestar o culto a Deus, rivalizava com Samaria, porque ali também existia um outro reino que foi dividido. Elias, após temer estar sozinho, recebe de Deus no Monte Sinai a ordenança de ungir 2 reis, Azael, que era o rei da Síria, e Jeú, rei de Israel, e um substituto para ele. Então Elias ali ele inicia o ministério de Eliseu. De que forma? Quando ele traz ali a unção, que Deus fala que ele deveria, depois de um período que ele passa de dificuldade, Elias, que é um grande momento de Elias, que ele vai e manda e traz fogo, e esse fogo consome o altar da adoração, e logo depois disso ele manda matar os 400 profetas de Baal, né? Logo depois disso ele sai de lá e ele foge porque ele teme a uma mulher. Ele consegue matar 400 profetas de Baal e logo depois ele vai e teme a uma mulher que é Jezabel. Nesse período em que ele sai dali, ele vai para o Monte Sinai. Ele pede até que Deus tire a vida dele e aí ele se encontra no Monte Sinai, onde ele tem uma experiência com Deus. Não vou falar referente a isso, não é o propósito de hoje, mas ali Deus mostra a ele que ele não está sozinho, que existem muitos outros profetas. Depois desses muitos outros profetas que Deus mostra, Deus dá uma ordenança
para esse, vamos dizer assim, final do ministério de Elias, que é ungir 2 reis. E esses ministérios eles tinham poder, Deus colocava o poder deles não só sobre o povo escolhido, sobre Israel, eles tinham poder sobre todos aqueles em que Deus mandasse. Então Deus manda eles ungirem o rei da Síria, que é Azael, e Jeú também como rei. E depois disso ele vai ungir Eliseu. Só que não é mencionado que Elias unge Eliseu. Elias não chega a ungir, não chega a colocar o óleo da unção sobre Eliseu, né? Então, Eliseu, ele recebe essa unção de que forma? Quando Elias passa por ele e ele joga a sua capa. Ele joga a sua... o nome... Manto. Manto, isso. Ele joga o seu manto. Que manto e capa tem um significado profético, que é unção, poder e ministério. Então, quando ele faz isso e joga a sua capa, o seu manto, ele coloca a unção, o poder e o ministério que existia sobre ele, sobre a vida de Eliseu. E ali inicia uma das histórias de 2 homens que caminharam juntos, Eliseu até então servindo e conhecendo mais o ministério de Elias, conhecendo uma palavra através do ministério de Elias sendo gerado para o ministério que viria mais para frente. O chamado de Elias, então, em 1 Reis 19 e 21. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para a cozinha, a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Então, dentro desse texto tem algumas coisinhas aqui, né? Nós vemos então que Eliseu provavelmente era uma pessoa que ele tinha algumas características diferentes de Elias, apesar de ele ter sido gerado por Elias. Elias viveu muito no deserto, né? Ele vivia com a roupa muito simples, não cortava o cabelo, né? Elias já, ao contrário, ele nem cabelo ele tinha, né? Ele era calvo, ele tinha perdido os cabelos. Eliseu, como fala aqui, ele era um homem que tinha uma condição financeira boa, né? Ele tinha propriedade, ele deixou a última junta de bois. Para quem não sabe, juntas de bois, eles tinham alguns grupos de bois. Então, isso simbolizava que ele, a família dele, tinha uma condição boa. Então, quando Eliseu vai e joga a capa sobre ele, Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu ainda fala para ele: posso só despedir, dar um beijo do meu pai, da minha mãe? Elias ainda fica bravo, né, com ele, mas deixa ele fazer isso. E ele então serve aquilo para todo o povo, para toda aquela região. Provavelmente muitas pessoas eram subordinadas a Eliseu ali naquela região. Então, a partir daí, ele começa a servir. Ele vira servo, ele se torna servo de Elias. Está uma confusão, Elias, da hora. Ele se torna servo de Elias e
E no final desse período de serviço dele, de conhecer, Elias começa a ir a algumas cidades e já sabia, dentro da companhia profética, e Eliseu também, Elias também, que Elias ia ser levado aos céus, ia ser transladado. Arrebatado, isso. Ia ser arrebatado. Quando ele vai para ser arrebatado, Eliseu começa a ser desencorajado pelo próprio Elias a sair dali e ficar no lugar onde ele está. E ele sempre fala, fica aqui, mas Eliseu não fica. Eliseu, onde quer que tu fores, eu irei. E novamente, ele vai para outra cidade, onde quer que tu fores, eu irei. Ele não deixa Elias sozinho, ele vai até o final, porque ele sabia que havia uma bênção prometida para ele, dentro do final do ministério. Talvez se ele não acompanhasse Elias, ele não receberia essa bênção. Quando chega no final, Elias pergunta para Eliseu o que ele queria. Então vamos para 2 Reis 2:9. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja levado para longe de ti. E ao que respondeu Eliseu: rogo-te, como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. A partir daí começa o ministério de Eliseu. E quando começa o ministério de Eliseu, há um chamado quando começa o ministério de Eliseu, existe algumas comparações, algumas coisas que nós podemos colocar dentro desse ministério, que ele já teria recebido, já existiria desde Moisés uma palavra sobre porção dobrada. Então eu vou pedir que vocês abram Deuteronômio 21:17, porque nós vamos começar a ver a figura de Moisés e Josué, Elias e Eliseu. Então há algumas semelhanças, algumas figuras de Moisés e Josué em Elias e Eliseu. E aqui em Deuteronômio então 21:17 diz sobre as leis, sobre o direito do filho primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, porquanto ele é a primícia da sua virilidade, e todos os direitos do filho mais velho como primogênito lhe pertence. Então, essa primogenitura, ela é colocada em Josué, quando Moisés entrega o seu ministério, de certa forma, abençoa Josué, e Josué começa o seu ministério, e também em Eliseu a partir de Elias. Então esse é um dos aspectos. Então a primogenitura, então porção dupla da unção de honra e ministério daquele que o gerou. Isso é recebido por Moisés e por Josué e por Eliseu, através de Moisés e de Elias. Para confirmar isso, então, a gente já leu 2 Reis 9, e ali em Isaías 61:7, um texto muito conhecido, diz: em lugar de vergonha que tem sofrido, tereis porção dobrada de honra em vez de humilhação, bradareis o júbilo em vossa herança. Porquanto recebereis porção dupla em sua terra,
e terás alegria eterna. Nós sabemos, né, que isso foi cumprido e essa é uma profecia de Jesus. Então, mais uma vez, uma figura que nós vamos começar a ver do ministério de Eliseu, em Jesus. Então, mais um paralelo que é feito ali. Assim como Josué, que para quem não sabe, seu nome em hebraico seria Joshua, que também, trazendo para o grego, seria Yeshua, que é Jesus. Então, são algumas comparações que são feitas interessantes. Mais algumas coisas em relação às figuras de Moisés e Josué, Elias e Eliseu. Morte e esterilidade, no caso de quando há a cura das águas em Mara, com o galho em que Moisés joga e as águas são curadas, porque as águas eram infrutíferas, as águas eram estéreis. E em Jericó, quando quando Eliseu joga sal sobre as águas e purifica as águas de Jericó. Então, mais uma figura dentro desses ministérios de morte e esterilidade, quando eles curam esses locais. E mais uma coisa, que é a frutificação. O profeta gerou um novo ministério em Timóteo. Então, quando Elias gera Eliseu, da mesma forma como Moisés gerou Josué, e posteriormente Paulo também gera Timóteo, né? Que infelizmente esses ministérios, Josué e Eliseu, que eram ministérios muito grandes, eles não conseguiram gerar um novo ministério, né? Eu até fico pensando se talvez Eliseu estava tentando gerar Geazi, né? E Geazi acabou cometendo um erro que por sua ganância ele se afastou da presença de Deus, né? Mas é só um pensamento. O ministério de Eliseu, então, primeiro ato. Existem muitas coisas referentes ao ministério de Eliseu. Não dá pra gente ficar falando aqui, senão vai ficar muito tempo. Mas o primeiro ato, ele é muito importante. Por quê? Porque Eliseu, ele já sai de lá. Na verdade, ele faz o mesmo milagre que foi o último de Elias, né? Ele sai de onde ele viu Elias ser arrebatado e ele abre as águas do Rio Jordão, da mesma forma que Elias. Então, cumprindo o que ele tinha pedido, que era a porção dobrada do ministério de Elias. E após ele fazer isso, as duas primeiras coisas que acontecem são a cura sobre uma cidade profética, que é Jericó, através das águas, e o julgamento em Betel. Tá? É importante lembrar isso, que Jericó era uma cidade de promessas, e Betel ela tinha toda uma característica inicial de ser uma cidade de outros povos, em que existia muita idolatria. Então, assim, Deus traz através de Eliseu uma cura sobre Jericó e um julgamento sobre Betel. E essas duas figuras são para todo o ministério, são características do ministério de Eliseu. Ele tinha um ministério de ser aquele que ia trazer cura, e ele também tinha um ministério de trazer julgamento, como foi também com Elias. Unção dobrada e trabalho dobrado, como a gente já falou sobre a porção dobrada. Elias realizou, a Bíblia mostra que Elias realizou 13 milagres. Eliseu realizou quantos? 26 milagres. Então, seria o dobro exatamente do que Elias realizou. E alguns desses milagres e alguma dessas coisas que eles realizaram foram o mesmo tipo de milagre, às vezes acontecendo de forma diferente, mas o mesmo tipo de milagres, como ressuscitar uma criança, dentre outras coisas. Um detalhe, quando ele pede
porção dobrada, né, Elias fala, dura coisa pedistes. Por quê? Porque ele sabia que Eliseu ia passar por um trabalho muito grande, porque o trabalho ia ser dobrado, ele ia receber uma unção dobrada, então ele ia ter que sofrer muito diante das circunstâncias que Eliseu já tinha sofrido, por isso Elias já tinha sofrido, por isso Elias fala isso para ele. A figura de Cristo dentro da vida, como a gente já falou, de Elias e Eliseu, que seria a ressurreição. Esses três ministérios, Elias, Eliseu e Jesus, eles fazem milagres de ressurreição. Tá? Jesus, a gente lembra, né, que teve o caso de Lázaro e Elias e Eliseu, essa criança. Eliseu, inclusive, quando ele vai fazer o milagre da ressurreição, ele deita sobre o filho da sunamita. Então ele encosta os olhos, a boca sobre esse filho. Por quê? Porque a unção de Deus estava sobre ele. E a unção de Deus trouxe a cura. Isso a gente remete ao final da vida, quando ele morre também, que a unção era tão grande, o Espírito de Deus era tão pleno em Elias e Eliseu, em Eliseu, que até os ossos dele, mesmo depois da morte dele, conseguiram curar aquele homem que tinha sido jogado. E esse homem foi curado? Não, né? Ele ressuscitou. Ele foi ressuscitado. O último milagre. Isso, o último milagre. Ele já tinha morrido, ele não tinha cumprido ainda, né? Os 26, ele não tinha cumprido a porção dobrada de milagres na vida dele. E mesmo em meio à morte dele, ele ainda conseguiu cumprir isso, porque as palavras de Deus, elas não deixam de ser cumpridas. Amém. Os ossos de Eliseu, então, a unção, a vida estava sobre Eliseu, a vida estava mais sobre Eliseu na morte dele do que pessoas que viviam ali. As pessoas não tinham essa unção, não tinham essa vida e elas estavam vivendo. É isso que muitas vezes nós temos que entender, que muitas vezes a pessoa que ela se afasta de Cristo, a pessoa que ela está longe de Cristo, ela está morta. Ela vive em morte. Pecado é morte. Uma vida sem Deus é morte. Não há nada, não existe nada que faça com que nós possamos viver em qualquer tempo, mas os tempos de hoje têm mostrado muito isso, que nós possamos ter uma vida hoje em dia de alegria, de felicidade, de júbilo sem Deus. Por quê? Porque nós estamos mortos. E a pior morte que existe é a morte para Deus, é a morte espiritual. Porque a morte natural, nós sabemos que os filhos de Deus encontram a vida eterna. Os filhos de Deus são redimidos e encontram a redenção de todas as coisas. Mas a morte espiritual é a morte em Deus. E nós não estamos mais próximos dele. Que Deus nos livre disso. Percepção espiritual e fé. Esses anos todos nesse caminhar, né, a gente fala muito de percepção espiritual. E nós sabemos que, além, é claro, do ministério de Cristo, do ministério de Jesus, os ministérios que mais mostram ali dos espiritual e uma revelação de todas as coisas são Elias e Eliseu. E um dos grandes exemplos disso é quando o exército dos arameus são cegados nas mãos de Eliseu. Então, é interessante essa história, né? Em que Eliseu, o servo de Eliseu vem para ele e pergunta, e vê que a cidade estava sitiada, né? A cidade estava toda cercada pelos sírios. E aí, quando a cidade está cercada pelos sírios, ele fala assim: poxa vida, nós não temos um exército aqui, tá? Eu e você, o que vai acontecer? Essa cidade não é fortificada, essa cidade
O que vai acontecer então com os mortos? Mas Eliseu diz para ele, vamos ler esse texto? Vamos ler que daí eu não falo com as minhas palavras, falo com as palavras que foram faladas ali. Então, 2 Reis 7. É isso mesmo. 2 Reis 7. 6, né? 2 Reis 6. 7 ou 6? Peraí, que esse eu não anotei aqui. Mas é por aqui mesmo. 6:17. Obrigado. Em seguida Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que eu consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Então os que estavam com Eliseu era um exército celestial, era um exército muito maior do que qualquer outro exército poderia estar ali. E esse exército é um exército que não tem derrotas, que não é derrotado, só tem vitórias. Por isso Eliseu tinha confiança no Senhor. Eliseu via o exército ao redor dele. Nós vemos esses exércitos ao nosso redor? Quanto de percepção que nós temos das coisas que estão à nossa volta? Quantas revelações nós temos daquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas? Quando nós muitas vezes murmuramos, quando nós muitas vezes nos apegamos às circunstâncias que estão em volta da nossa vida. Quanto que isso nos afeta a ponto de nos desmotivar, a ponto de nos levar a um engano, a ponto de nos afastarmos do nosso Deus. Ou quanto que nós estamos vendo esse exército que está conosco, o exército celestial, a mão de Deus protetora sobre nossas vidas em cada detalhe, em cada pequena coisa que acontece na nossa vida, Deus conduzindo todas as coisas. A confiança de vocês é plena nele, é total nele, para não se apegar à circunstância. Se ela não é, ela deve ser a partir de hoje. Nós criamos isso em nossas vidas, essa consciência plena e perfeita de que Ele tem o controle e Ele está nos guiando. Porque nós já entregamos nossas vidas para Ele na nossa conversão, no momento em que nós falamos que Ele é o nosso Deus, que a nossa vida era entregue a Ele. Então, quando tudo está debaixo das mãos dele, não há derrota, não há morte, não há nada que possa tirar aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Amém. Os incrédulos verão as verdades de Deus, porém será tarde demais. 2 Reis 7, 1 e 2. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor, amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O escudeiro, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto Eliseu advertiu: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo desta fartura não comerás. E essa palavra a gente lembra ali, não vou ler, mas ela se cumpre, né? Ela se cumpre de forma completa. Por quê? Porque depois disso, Samaria, que estava sitiada nesse momento durante algum tempo pelos sírios, e eles não conseguiam sair de lá, por isso não havia comida. Por isso chegou a um absurdo de as mães comerem os seus filhos. Isso era uma prática que acontecia em outras nações que não conheciam a Deus, em outras nações que eram idólatras.
Mas o povo de Deus, isso era um absurdo, porque eles conheciam a palavra de Deus. E hoje, humanamente falando, a gente fala, como assim? Eles comeram o próprio filho para matar a fome deles. Quando uma mulher fala isso, o rei entra em desespero. E o rei promete, aquele rei que também era um rei incrédulo, que ele ia matar Eliseu. Que ele ia matar Eliseu. E Eliseu já tinha proclamado essa palavra. E essa palavra se cumpre através daqueles leprosos que foram até o exército que estava acampado ao redor e acharam e viram que lá não tinha mais ninguém, porque Deus já tinha espantado mais uma vez, sem precisar de nenhum exército natural, o povo de lá. E quando eles voltam e anunciam isso em Samaria, o povo que sai correndo, eles correm e eles passam por cima desse escudeiro, matando assim esse escudeiro e cumprindo a palavra de Deus. Por quê? Porque o escudeiro viu aquilo que tinha sido prometido. Ele viu a promessa de Deus se cumprindo, mas ele não pôde desfrutar porque faltou fé nele. E muito disso acontece na vida das pessoas nos dias de hoje. Muitas pessoas, elas precisam ver para crer. Os céticos, para quem não sabe o que é um cético, os céticos, eles os céticos, eles são aqueles que precisam de evidências. E eles falam, os céticos, que se eles tiverem evidência de que Deus existe, eles vão crer. Isso é uma mentira. Por quê? Porque eles não vão crer em Deus se eles verem. Para você crer em Deus, você precisa ter fé. Você não precisa ter sinais. Você não precisa ter evidências. Você não precisa ter amostras de que o seu Deus existe. Você precisa crer. E aí Deus vai trazer os sinais. E aí Deus vai trazer as evidências e as maravilhas sobre tudo que Ele prometeu. Mas aqueles que precisarem disso, eles vão ver, como foi com esse homem, eles vão ver o cumprimento das promessas de Deus. Mas eles não vão participar. Por quê? Porque eles já vão estar mortos. Porque o espírito deles vai estar morto e eles não vão ver o cumprimento disso. Os incrédulos verão as verdades de Deus, porém será tarde demais. Satanás quer que estejamos presos à Babilônia para consumirmos uns aos outros, como aconteceu ali então dentro de Samaria, como as pessoas começaram a comer, as mães comiam seus filhos, porque elas estavam presas porque dentro de uma Babilônia, dentro da Babilônia que aquele povo vivia em Samaria, um povo que vivia um tempo de apostasia, um povo que conheceu a palavra de Deus e se afastou, se tornou apóstata da palavra, porque eles não queriam servir somente a Deus, porque eles ficavam divididos entre o Deus que eles foram ensinados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus que eles receberam ao longo do tempo, que era Baal, um Deus morto, um Deus que não vivia, porque o único Deus que vive é o nosso Deus. E esse povo, por estar ali, vamos dizer assim, eles até acreditavam em Deus, mas eles estavam vivendo uma mornidão, como a gente conhece o trecho em Laodiceia, que diz que Deus está a ponto de vomitar da boca dele aqueles que são mornos. Seria melhor que fossem frios, porque aqueles que são mortos, Deus despreza. Então aqueles que conhecem a palavra, se afastam dela para adorar outros deuses, eles vivem em mornidão. Deus vomita esses da boca dele. Então, se Deus desse evidências aos céticos, eles seguiriam as evidências
e não a Deus. A Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Essa foi a ordenança de Jesus para aqueles que crescem nele e manifestassem o evangelho dele em toda a terra. Essa foi a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo para nós, para aqueles que creem, porque os que creem, os sinais os acompanhariam, e esses sinais virão através da nossa atitude de fé. A nossa atitude de fé em Deus, nós vamos manifestar todos esses sinais. Amém? Amém. Se a fé depende de ver para crer, facilmente seríamos enganados. Mateus 24, 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Então, se a fé dependesse de ver para crer, facilmente seríamos enganados. Os falsos profetas estão por aí. Eles estão em todas as partes, tentando enganar até mesmo os eleitos, até mesmo aqueles que muitas vezes têm uma certeza de que não mais serão enganados, que não mais se afastarão da face de Deus. Nós temos que orar e vigiar constantemente, gente. Que nossos corações não se desviem do nosso Deus em nenhum momento. Que nada possa desviar tudo aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Que nós possamos ansiar ardentemente pelo nosso Deus cumprir tudo aquilo que Ele prometeu diante de nós. Que nós possamos buscar mais promessas. Que nós possamos pedir a Deus porção dobrada sobre tudo que Ele tem para nós. Eu não quero o ministério de Cristo em minha vida, eu quero o ministério em dobro de Cristo. Eu posso isso, é uma promessa dele para as nossas vidas, o dobro. Mas como eu vou poder ter um ministério? Ele falou: coisas maiores vocês farão, maiores que o próprio Cristo fez. O que nós estamos esperando para começar a fazer isso? O que mais precisa para nós começarmos a fazer isso? A recompensa daquele que crê. João 11:40. Encorajou-a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? A recompensa é a glória do nosso Deus. Essa é a nossa recompensa eterna. Nós vamos ver, nós vamos viver, nós vamos adentrar na glória de Deus para todo sempre. E dela nós não nos apartaremos mais. Nós não sairemos dessa glória, porque ela não vai ser algo como era com Moisés. Quando ele estava na presença de Deus, ele resplandecia a glória, depois ele voltava ao normal. Mas nós vamos resplandecer a glória de Deus
por todas as nossas vidas, constantemente, eternamente. A glória de Deus vai ser parte do nosso ser, parte de cada um de nós vai ser a glória de Deus manifesta nos seus filhos. Amém? Amém. Bom, Eliseu, a unção de Elias, para terminar então, a unção de Elias e a unção de Elias e Eliseu nos tempos do fim. Iniciaram então Elias e Eliseu, eles iniciaram um ciclo profético. Reino dividido dentro do período da apostasia. Então, dentro desse período de apostasia, eles iniciaram um ciclo profético. Nós tivemos profetas antes ali, desde Moisés, depois Samuel, grandes profetas vieram, mas eles iniciam um ciclo profético dentro daquele tempo de reino dividido, após Davi e Salomão, que foram eles que andaram com Deus, e aí há muita oscilação, apesar de terem alguns reis que andam com Deus nesse período, principalmente em Judá, mas Israel ela se torna um reino, as outras 10 tribos, né? Um reino muito apóstata da palavra do Senhor, se afastando. E Deus levanta em Elias e Eliseu alguns profetas que depois vêm outros, como Isaías, como Jonas, que nesse tempo trazem palavras de julgamento e de libertação também. Eu lembro quando eu comecei a ler comecei a estudar mais os livros proféticos, eu já tinha lido eles, mas assim, é muito difícil os livros proféticos, né? É até uma das, não vou citar quem, né, mas uma das parentes da Mari, uma das senhorinhas lá, que ela fala que ela não gostava muito do Deus do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito rígido, né? Era um Deus muito bravo. E quando você vai para esse período, talvez seja o ápice disso, né? Porque é um período em que, quando você lê esses livros de Isaías, de Jeremias mesmo, Lamentações de Jeremias, você quase entra em depressão, né? Depois de ler Lamentações de Jeremias. Mas é um tempo em que eles precisaram trazer muitos julgamentos. E esses livros, eles têm muito mais, às vezes 60, 70, 80% desses livros, eles são muito mais julgamentos do que bênçãos. Mas existem bênçãos também, e as grandes bênçãos que existem nesses livros são referentes à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ali nós começamos um novo caminhar, o início de um novo ciclo em que nós, até hoje, podemos desfrutar desse ciclo, dessa herança do nosso santo e maravilhoso Jesus Cristo, né? É certo, porque eles viviam na lei, né? Eles viviam dentro da lei. Isso. Você sabe, Ricardo, eu vejo nesses livros um pai bravo, entendeu? Eles ficaram como sendo um pai bravo, porque os filhos estão fazendo tudo errado. Então eu, por exemplo, quando eu vejo meus filhos fazendo coisa que não é para fazer, eu me coloco e falo, gente, eu entendo Deus, né? Porque ele está ali como um pai bravo, e muitas vezes Jeremias, tem um momento que ele fala assim, como eu queria que vocês me chamassem de Abba Papai. Eu queria de volta aquela presença. Então é isso, né? Um pai que está bravo, está tentando usar varas, ele usa Nabucodonosor vezes como uma vara, né? Falando, né? Mas é um pai bravo. É só isso, né? Sabe o que eu vejo em contraponto com isso? Eu vejo um Deus, você vai entender o que eu vou falar, um Deus misericordioso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na verdade, esse pai bravo ele deveria ser muito mais. Ainda assim, ele é misericordioso com o povo. Ele ainda assim, ele não deixa o povo, ele cumpre as promessas dele, ele fala que ele ia fazer da geração de Davi ser uma geração eterna, ele ia, da geração de Davi ia vir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, e ele cumpre mesmo os filhos de Davi indo contra os mandamentos dele, que
e também era uma promessa dele que aqueles que não seguissem os mandamentos dele, Deus ia tirar toda a herança e toda a promessa da casa de quem fosse. E ele ainda assim permanece na casa de Davi, porque ele era um Deus misericordioso. Mesmo nesse tempo que a gente vê muito essa braveza, esses julgamentos. Bom, então não tinha, eles também, a unção de Elias e Eliseu nos tempos do fim, eles não tinham moradia fixa. Onde Deus mandava eles irem, eles iam. O que isso tem a ver com os tempos de hoje? Será que nós estamos prontos para isso? Para viver isso? Deixarmos nossos lares, nossas casas e apregoar o Evangelho do Reino para toda a terra? Se vocês acham que isso foi uma coisa daquele tempo, não é não. Se você quer trazer o Evangelho do Reino para essa terra, vocês vão ter que se desapegar de tudo aquilo que te prende. E essas coisas prendem. As coisas do nosso dia a dia, o nosso conforto nos prende. Nós estamos preparados para deixar isso e sair a hora que for, mudar de cidade, mudar de país. Se a gente quer levar esse reino para toda a terra, não adianta a gente só pensar que esse reino vai ser levantado nesse país somente. E se nós estamos pensando nisso, nós temos que pensar lá na frente que se precisar nós vamos para outros países. Tem um pastor que ele fala sobre o dom de línguas, e ele é de daquela igreja que não, como chama? Adventista do sétimo dia, né? E aí perguntaram para ele se ele acreditava no dom de línguas. Ele falou assim, de uma forma diferente talvez do que a maioria das igrejas acreditam. Independente disso, que é diferente mesmo do que a gente crê, da manifestação do nosso falar na língua, que seria essa língua celestial, essa língua dos anjos, mas existe um outro tipo de manifestação que ele fala que é muito interessante. Ele fala que ele falou assim, por exemplo, chamou uma pessoa na frente e começa a falar inglês com essa pessoa. Ele fala assim, eu nunca aprendi inglês. Eu não sabia falar inglês. Deus manifestou o dom dele de línguas para mim começar a falar inglês. Isso não quer dizer que vocês não precisem fazer cursos de outras línguas. Às vezes vai até ajudar, viu? Se vocês quiserem já se preparando para o ministério. Mas Deus, Ele pode se manifestar dessa forma. Você está num lugar e se Ele quiser te usar para abençoar uma pessoa, Ele vai se manifestar, você vai começar a falar em outras línguas, em línguas estrangeiras, e ministrar o amor. E essas pessoas vão entender o que você está falando, como foi em Atos, que as pessoas de todos os lugares do mundo que iam até Jerusalém entendiam o que eles falavam. Esses tempos estão às nossas portas. Elias, profeta da água e do fogo. Água que tem alguns significados: purificação, água nos purifica, nos limpa. Água é a palavra, a água é o Espírito. E o fogo? O fogo é o oposto da água, né? Mas quais são alguns significados do fogo? Purificação, Espírito, fogo também, só que o fogo também traz julgamento. Então, são alguns significados que eles eram profetas da água e do fogo. Nós somos também esses profetas de água e fogo. Nós somos os profetas em que nós vamos lavar os pés dos nossos irmãos, nós vamos lavar a vida toda e regenerar esses nossos irmãos através da palavra regeneradora e que purifica. Nós somos esses profetas que vão trazer o fogo do Espírito através da imposição de mãos, através da cura e libertação, através da palavra que sai da nossa boca. Conselheiros de reis, libertadores de nações, estabeleceram governantes. Vocês estão prontos para fazer isso? Para serem conselheiros de reis? Para serem libertadores de nações?
para estabelecerem governantes, nós temos isso em nossas vidas. Nós temos essa profecia, essa promessa. Nós temos que parar de pensar pequeno. Nós precisamos começar a pensar grande. E nós não podemos só pensar, nós precisamos agir. Nós precisamos começar a agir. Você já tem agido? Aleluia, glória a Deus. É pouco. Faça mais. Não se contente com o que você fez até hoje. Se foi muito diante de Deus, ainda é pouco. Você pode mais. Você quer a porção dobrada. Você quer multiplicar a porção, a unção de Deus na sua vida, ou você quer só aquilo que é até onde você pode chegar? Vocês sabiam que Deus, ele tem uma herança, ele tem todas as virtudes dele para a nossa vida, e muitas vezes nós somos tão pequenos que nós não conseguimos desfrutar de tudo que ele tem para nós, mas ele nos enche. É como um copo, nós somos copo porque nós somos transbordantes. Deus ele dá, ele enche e transborda, mas muitas vezes a gente não consegue ver isso, porque a nossa mente é condicionada ainda. O nosso espírito está cheio, mas muitas vezes nós condicionamos a nossa mente. Até quando nós vamos condicionar essa mente? Até quando nós vamos tirar todas as nossas vestes para nos vestirmos, nos despirmos diante do nosso Deus e Ele colocar as vestes dele santa sobre nossas vidas? Até quando? O espírito de Elias estava sobre João Batista, predizendo que Eliseu viveu a unção do ministério miraculoso e profético de Cristo. Então, Lucas 4, 18 e 27. Fechando, viu? O Espírito, então, Jesus disse, até o 17 fala, né, que foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Quem aí já viu, tem assistido aquela série The Chosen? Ou já assistiu alguma coisa? Alguns viram? Lá é interessante, gostou, Zé? Viu inteira? Seu pai, nesse próximo mês está saindo a terceira temporada, hein, gente? Estamos ansiosos. Essa série, ela traz algumas ilustrações e é claro, como a Bíblia ela não mostra as coisas de forma assim completa. Essa série ela mostra ela mostra alguns detalhes, mas mais que isso, ela, para trazer o que aconteceu, eu esqueci a palavra que é isso. Coisas que não tem na Bíblia. Ela traz algumas figuras, algumas coisas que não existiram na Bíblia. Só que se você começa a pensar, talvez, assim como eles falam, né, os discípulos falam, né, de quem ele escreveu, que se fosse, acho que foi até João, né, se fosse falar tudo que Jesus fez durante o ministério dele, durante 3 anos inclusive, não haveria tempo, não haveria não caberia em todos os livros tudo que ele fez. Então assim, existiu muito mais coisas. E ali nessa série eles mostram algumas coisas que eles mostram, por exemplo, a característica de Jesus em cenas que elas, vamos dizer assim, são cenas que não aconteceram, né? Não foram mencionadas na Bíblia e talvez não existiram, mas isso mostra o ministério de Jesus. E é muito legal, isso que você vai encontrando algumas coisas, você vai entendendo o que aconteceu. Quando a gente vê, muitas pessoas são visuais, isso é interessante. E ali eles mostram, por exemplo, dentro do Sinédrio, dentro dos lugares em que os judeus, as sinagogas, né, os judeus se reuniam em sinagogas. Hoje em dia, a gente sempre pensa, eu fui muito assim, né, eu falo assim,
quando Davi estava lá, eles estavam reunidos cantando, quando Jesus estava reunido cantando com eles, eles estavam numa igreja igual a nossa aqui, né? Mas na verdade eram sinagogas, eles tinham o formato do que os judeus tinham ali. E nessa série eles mostram que eles pegavam então um pergaminho ali, um rolo, para ler alguns livros. Então tem um momento que ele pergunta para João, né? Ele fala assim: João, hoje eu vou ler na sinagoga o pergaminho, o que você me sugere? E aí João fala, João assusta assim, né? Que ele está pedindo para ele, João o apóstolo. Ele fala assim: eu gostaria que você lesse Gênesis, né? Primeiro capítulo. E Jesus começa a ler ali aquele pergaminho. Então eles faziam uma leitura mesmo da palavra naquele tempo. E é legal que ele faz isso já colocando aquela ideia de que quando começa João, começa com o quê? Com a citação de Gênesis, do início de Gênesis, né? Então aí é uma coisa que a Bíblia não fala, mas ele mostra que ali João começou a pensar sobre aquilo e ele começa o livro dele falando sobre o princípio de todas as coisas. Mas o que eu queria falar é isso, né? Que existia então esse pergaminho que eles liam ali. E aqui fala, né? Então foi entregue o livro do profeta Isaías. Então Jesus ele foi falar diante da sinagoga e ele recebeu o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também, no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então, a unção de Elias e Eliseu nos tempos do fim é cumprida nesse ministério desses homens que vieram à luz. E o espírito de Elias estava sobre João Batista, predizendo que Eliseu viveu a unção do ministério miraculoso e profético de Cristo. Eu quero crer que, assim como Jesus disse que essa palavra se cumpriu naquele dia, e ela se cumpriu, essa palavra de porção dobrada se cumpre nesse dia, nessa hora, sobre a igreja, sobre a comunidade de Araraquara. Sobre a vida de cada um aqui nessa igreja, se cumpre essa promessa de porção dobrada da plenitude de Cristo sobre nossas vidas. O Senhor vem e traz esse cumprimento. O Senhor vem, pedimos a Ti, Senhor,
que venha e cumpra aquilo que o Senhor disse sobre nós. Não há mais demora, é hoje. Nós saímos daqui com essa unção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, de porção dobrada, porção multiplicada sobre nossos espíritos, sobre nossas vidas. A unção, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo está sobre nós, para que nós cumpramos tudo que Ele falou, que nós possamos sair daqui e apregoar o Evangelho de Deus sobre a vida das pessoas que estão lá fora. No nome do Senhor Jesus, nós cremos nisso. Quem crê nisso, diga amém. E que se cumpra isso em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nos abençoamos, apropriamos dessa porção dobrada que o Senhor tem para nós nesses dias. O Espírito Santo possa nos despertar e nos impulsionar para o propósito que Ele tem para a evangelização do reino nesses dias do fim. Sabe, Senhor, tenha misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo nos desacomode, sabe, e que os Teus desígnios e propósitos se cumpram na vida de cada filho e de cada filha nesses dias. No nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante observar que no cumprimento dessa palavra na vida de Eliseu, havia uma ação destinada nele. Ele sabia o que ele queria. E ele tanto sabia que quando Eliseu fala para ele, fica aqui, ele fala para ele, não, eu não vou te deixar aí só. E por 3 vezes, em 3 lugares diferentes que ele foi, nas 3 vezes, quando eles chegavam no lugar, os discípulos dos profetas iam ao encontro deles, eu tentando desencorajar ele. Eles falavam, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você, deixando ele vulnerável, né? Mas ele estava obstinado naquilo, ele não vai só, eu vou fazer isso, né? Então, muitas vezes, essas vozes que tentam nos distrair daquilo que nós sabemos que é o nosso destino, é que a gente tem que fazer calar. Quando a gente se posiciona, eu sei que isso vai acontecer, você não precisa falar isso. Tipo assim, eu estou obstinado, eu sei para onde eu vou, né? Porque muitas vezes essas vozes são um motivo assim, do nosso desânimo no dia a dia, né? Quando você para e ouve alguém, você tem certeza? Isso aqui está assim, né? Não, é assim. O fato é uma coisa, agora o que Deus disse sobre o fato é outra coisa. Essa promessa é minha, né? E eu não vou perdê-la. Então, que nós tenhamos essa fé obstinada naquilo que o Senhor colocou para que seja nosso, né, nos dias de hoje. Essa porção dobrada daquilo que o Senhor está trazendo para os dias de hoje, individualmente, para cada um fazer como corpo. Que nós façamos essas vozes se calarem diante da obstinação da nossa fé em alcançar aquilo que o Senhor disse que é nosso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Apesar de ter prolongado, vamos fazer uma coisa prática. Vamos colocar as mãos uns sobre os outros, compartilhando essa porção dobrada, essa unção. No sentido de assim, nós não podemos sair daqui só ouvindo uma palavra, por mais que isso nos encoraje, por mais que isso nos traga, mas nós precisamos tornar isso essa vida em nós. Vamos fazer isso? Se você sentir de chegar a alguma pessoa, você vai impor as mãos sobre ela. Se você vê alguém que precisa que seja essa pessoa receba isso, independente se você for um ministério ou não, nós sabemos que a unção está sobre todos. Faça isso também, coloque as mãos sobre essa pessoa. E se você sentir chegar a uma pessoa e também necessitando que você precisa disso, faça isso. Vamos fazer isso? Então levante do seu lugar. É uma música?